Então, hoje nós temos o Eduardo, que já esteve outras vezes aqui na nossa casa. Ele é da Casa Espírita lá de Paquetá, é fundador e diretor de lá. Ele vai fazer o nosso estudo, né, das questões 943 a 956, do capítulo As Penas e Gozos Terrenos, o título final, Desgosto da Vida e Suicídio. Vamos envolver o nosso irmão no melhor dos nossos pensamentos e sentimentos, para que ele possa se sentir na sua própria casa, para que a Casa Espírita de Paquetá é nossa irmãzinha, né? Porque tem outro fundador ali que é trabalhador da casa. Esse menino aqui quer se esconder com essa camisa vermelha, então é mais do que irmãzinha nossa, né? Aqui. Então, para que ele possa se sentir em casa, para que ele faça um estudo com tudo que ele estudou e que nós estamos precisando ouvir nesta tarde, graças a Deus. Então, boa tarde a todos. A gente gostaria também de informar, né, que nós também fazemos parte da agremiação Espírita Francisco de Paula, que é a nossa casa assim, original, né? E atualmente fazemos parte também lá do 12º Seu, trabalhando na parte de unificação do 12º Seu Tijuca, e justamente trabalhando no CERJ, é que me foi passada essa incumbência de auxiliar o movimento espírita lá em Paquetá. E aí acabei me envolvendo, gostando das pessoas, amando a casa, amando o local, e a gente contribui da melhor maneira possível em tudo que é necessário para o andamento do trabalho, lá em Paquetá também, tá? E a gente tem um trabalho para fazer na tarde de hoje. Não é um tema fácil, absolutamente não é um tema fácil, mas quando a gente olha assim, a gente tem o hábito de ver palestras e ouvir estudos. Muitas das vezes a gente olha determinados estudos que são estudos difíceis, e às vezes as pessoas, de alguma maneira ou de outra, eu não sei exatamente, talvez até por questão das nossas próprias características internas, né, do nosso padrão evolutivo. A gente tem, por exemplo, um exemplo típico é quando alguém é nosso amigo, né? A pessoa é amigo da gente 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, faz coisa boa, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Aí no 10º ano de amizade a pessoa pisou, deu um escorregão desse tamaninho assim. Aí aquele escorregão parece que toma um vulto, né? A pessoa joga fora a história de 10 anos de coisa certa, né? Como se aquela coisa fosse o principal. Não, tem uma coisa errada? Todos nós fazemos coisas erradas, né? Quem de nós pode dizer com tranquilidade que não faz coisa errada? Nós não estamos ainda, infelizmente nós não estamos ainda nesse patamar. Nós ainda somos pessoas que sim, incorremos em enganos, corremos em erros. Então, se você incorrer num erro, né, como que a gente gostaria de ser tratado nessa situação? Né? Quando a gente está nessa relação, né, 10 anos de relação, 15, 20 anos de relação, e aí você cometeu um erro. Como você gostaria de ser tratado? Claro que você quer que aquele teu erro tenha um peso o menor possível. Então, quando a gente vai tratar de determinados assuntos da doutrina espírita, e esse aqui é um dos títulos que diz respeito a isso, né, desgosto da vida, de suicídio, fica essa interrogação, né, como é que a gente vai tratar do assunto? Né? Nós preferimos, aí nós aqui, no caso, né, nós aqui, isso é maneira, né, de política de falar eu, né? Então, eu tenho trabalhado sempre no sentido exatamente como recomenda a doutrina espírita, o Consolador Prometido. O Consolador Prometido fala para a gente de maneira muito clara em vários aspectos: vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados. A mensagem espírita é a mensagem de colo. A mensagem espírita é mensagem de amparo, é mensagem de fazer a pessoa crescer, de fazer a pessoa se desenvolver, né? E não dar valor maior, crescer o valor em cima do erro. Porque errar, como a gente acabou de falar, errar todo mundo erra, entendeu? Então, errou, o erro é grave? O erro é grave. Vamos levantar,
vamos em frente e não tem nada que vá falando a respeito do assunto. Lembrar da recomendação do próprio Mestre Jesus, que de maneira muito clara, quando chega para a mulher adúltera, nunca foi comentado, ninguém soube até hoje, né? Ninguém sabe qual foi o erro da mulher adúltera. Adultério que ela cometeu não tem nada a ver com o adultério de hoje em dia. Qual foi o erro que ela cometeu? Ninguém sabe. Foi uma coisa grave? Foi mais ou menos grave? Foi muito grave? Não sabe qual é. Ele também não fez questão nenhuma de querer saber a respeito do assunto. Simplesmente errou, levanta, vamos em frente, vá e não peque mais. É isso que a gente tem que tentar investir. E do nosso lado, trabalhadores espíritas, frequentadores, pessoas que estamos nos aproximando ou que já estamos na caminhada espírita, utilizar esse conhecimento, utilizar esse conteúdo, né, no sentido de aparelhar a gente para olhar, né, ter olhos de ver, ter ouvidos de ouvir, se aproximar, né, e perceber as pessoas que estão ao nosso lado. Né? Só para vocês terem uma ideia, outro dia eu estava tranquilamente trabalhando, aí uma cliente ligou e ela, no meio da conversa, ela pegou e disse assim, olha o detalhe, né? Eu trabalho consertando notebook, né? E ela chegou no meio da conversa e falou assim, eu não aguento mais isso, eu estou quase a ponto de dar cabo da minha vida, eu simplesmente parei a questão técnica, a questão de trabalhador técnico, parei na hora, entendeu? Na hora, só presta atenção, nesse momento para tudo e vamos parar tudo que está acontecendo aqui de área técnica e vamos tratar da segunda parte, que está com um peso muito maior do que a primeira. Né? E aí comecei a falar para ela, nem de brincadeira, não use esse argumento, né? Não use esse argumento de dar cabo da vida, porque realmente não pode ser solução. E aí vem justamente o primeiro slide que a gente procurou trabalhar, que é justamente um slide dizendo para a gente assim, o suicídio nos livra dos problemas, né? É isso que tem que estar na cabeça da gente. Né? É isso que tem que ser espargido, que tem que ser repetido, que tem que ser colocado, tem que ser dito, tem que ser repetido, tem que ser colocado 1 milhão de vezes se for necessário. Quantas vezes forem necessárias. Tem que ser repetido, tem que ser falado, tem que ser insistido. Isso aí tem que ser assim, né? Dentro do possível, percebeu uma nuance, né? Uma pequena nuance de depressão, uma pequena nuance de dificuldade emocional, qualquer que seja, tem possibilidade, solta a frase, entende? Olha, é uma pena que tenha gente que tenha essa opção, que escolha esse caminho. Mal sabe a pessoa que a realidade é extremamente dura nesse ponto, que a pessoa vai cometer o ato e vai descobrir que não vai resolver o seu problema. O problema dela, muito pelo contrário, vai perdurar e vai ser agravado no decorrer dos anos. Então, o suicídio não nos livra do problema e não deve ser absolutamente, em nenhuma hipótese, tomado como conta de solução de qualquer tipo de problema do dia a dia. Conforme nossa irmã colocou aqui, nós estamos lá no parte 4ª do Evangelho segundo o Espiritismo, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Lá a gente tem nas questões 943 a 957. Mas vale sempre a pena, nós não vamos demandar tempo tratando de todas as questões, não tem como. Nem se fosse seminário daria tempo, tá? 3, 4 horas de trabalho não daria tempo para varrer todas as questões. E ainda tem também do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte coletânea de preces espíritas, no capítulo 28, tem lá os itens 71 e 72, que é a prece por um suicida. Às vezes acontece da gente ter noção, ouvir, né, de pessoas que já cometeram o ato, né, e não interessa em quanta época, quanto tempo que foi, tá? Então é uma oportunidade que a gente tem de ter uma maneira de tratar do assunto, uma maneira de abordar o assunto. O Evangelho segundo o Espiritismo ensina para a gente. Da nossa parte, lembrar que, em princípio,
o homem não tem o direito de dispor da vida, porque vos foi dada visando a deveres a cumprir. Nós colocamos aqui essa frase. Essa frase é uma frase muito importante, porque muitas pessoas, quando elas olham a expressão em princípio, né, elas confundem, né, infelizmente, né, essa é a dificuldade, né? O português é uma linguagem, né, uma língua espetacular, né? A gente pega uma palavra assim, uma palavra que seja, e ela tem significados, né, tanto vai para um lado como vai para um outro, que a pessoa se surpreende, né? A gente estava estudando outro dia o livro dos médiuns, e em determinado momento falava lá no livro dos médiuns que um espírito de ordem superior estaria aborrecido, né? Quando a gente fala isso para as pessoas, né, um espírito de ordem superior estaria aborrecido. Normalmente, a primeira postura que a pessoa faz é ela dá aquela ajeitada assim na cadeira, tipo assim, hã? Como assim um espírito superior aborrecido? Né? Por exemplo, vocês acham que o espírito superior pode ficar aborrecido? Né? Mas a pergunta é a seguinte, está lá no item 225 do item do livro dos médiuns. Espírito de ordem superior que ficou aborrecido. Como é que ele pode ter ficado aborrecido se ele não pode ficar aborrecido? Né? Aí a gente pega, fica em xeque, né? Fala, alguma coisa não está batendo, né? Por quê? Porque a palavra aborrecido, ela tem várias conotações. Uma das conotações é essa do aborrecimento que a gente tem no linguajar nosso do dia a dia. E aí realmente um espírito superior não fica aborrecido. Mas ela tem também uma outra conotação, que é a conotação do enfadonho, entende? De uma coisa repetitiva. Né? Lá no livro dos médiuns ele dizia em um determinado momento que quando a pessoa está passando uma mensagem, né, se você tiver muito preparo, ele te passa a mensagem direto. Se você tiver menos preparo, ele vai tentar dourar um pouco a pílula. Se você tiver menos preparo, ele vai ter que dourar muito a pílula. Se você não tiver preparo quase nenhum, ele vai ter que soletrar. Aí vocês já imaginaram, né? Vocês já imaginaram o que seria uma palestra, né? Eu chegasse aqui para vocês fazer uma palestra, por exemplo, vou pegar um papel qualquer aqui, né? Vou falar para vocês as palavras atendimento fraterno e instruções, né? Para um espírito superior ditando para um outro companheiro encarnado. ATENDIMENTO espaço FRATEE. Alguém vai aguentar? Alguém aguenta uma coisa desse gênero? Né? Entendeu? Então, o espírito superior, o que ele vai fazer? Não é que ele vai ficar aborrecido, ele simplesmente vai perceber esse tipo de coisa como improdutivo. Então, se é improdutivo, ele se afasta e vai procurar um mecanismo, vai procurar um elemento, um médium que tenha melhor preparo para fazer aquela comunicação. Da mesma maneira, a gente tem a palavra em princípio, que a gente precisa ir especificamente no português para poder entender o que está dizendo. A gente, em geral, quando ouve em princípio, a gente acaba confundindo com uma outra expressão que é a princípio. A princípio quer dizer inicialmente. Agora, em princípio quer dizer em tese. Quer dizer, gente, qual é a tese que direciona o pensamento sobre o assunto? Tá? A tese é: o homem não tem o direito de dispor da vida, porque vos foi dada visando a deveres a cumprir. O que acontece? Lógico, tá? Por que isso é uma tese? Porque ela não vai, os espíritos superiores têm até o cuidado necessário de, quando produzem o texto, jamais produzirem um texto que vão de encontro, que sejam contrários à doutrina espírita. E um dos princípios basilares da doutrina espírita é a lei de liberdade. A lei de liberdade fala para a gente assim de maneira muito clara: se eu quiser, né, se eu quiser dar um tapa aqui na mesa, eu posso? Posso. Devo? Não. Entende? Então, é aquela velha história. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eles realçam essa necessidade da gente perceber que o homem não tem o direito de dispor da vida. Agora, não é uma receita de bolo. Tá? Por que não é uma receita de bolo?
Porque existem, né, a realidade da vida, ela não é uma coisa assim matemática, não é 1 mais 1 são 2. Não é assim, 2 mais 2 são 4, não é assim que funciona. A realidade da vida é cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma história multimilenar, de múltiplas reencarnações, cada pessoa tem as suas dificuldades, cada pessoa tem a sua história de vida na própria encarnação, cada pessoa tem a sua capacidade de enxergar, sua capacidade de ouvir, a sua capacidade de falar. Existem as questões educacionais, as questões culturais, ou seja, é tanta coisa, mas tanta coisa, né? Eu fico pensando, por exemplo, a gente ouve aí no dia a dia, né? Por exemplo, antigamente o pessoal falava assim, homem não, como é que é? O que o homem não pode fazer? Homem não chora. Já ouviram falar disso? Já ouviram, né? Agora eu pergunto, homem não chora? Quem é que disse que o homem não chora? Entendeu? Quem disse isso? Quem é que disse isso? Né? Quem é que diz? Eu lembro de uma expressão que as mães utilizavam antigamente, né? Que era aquele negócio, engole o choro. Né? Como engole o choro? Né? Ah, você fez errado. Né? Lembro de ter visto um filme. Né? Me lembro de ter visto um filme em que o companheiro, né, um rapazinho, não tinha feito nada de errado. E a professora, daquelas na época lá de 1300, 1400, em que a educação religiosa era utilizada de maneira, né, era de cima para baixo, de maneira inflexível, né? Aí a professora chega para ele e fala para ele assim, reconheça que você fez algo de errado. Aí ele falou, mas eu não fiz. Cala a boca e reconheça. Porque se você não reconhecer, você vai para o inferno. O que ele fez? Reconheceu. Claro, mas ele não fez nada. Ele não tinha feito aquilo. Ele não tinha feito nada errado. Então a pessoa reconhece. Então imaginem, né, os traumas que podem acontecer na cabeça de uma pessoa, de acusações indevidas, de injustiças, de problemas dos mais absurdos que se possa imaginar. Para quem já leu, por exemplo, aquele livro Paulo e Estevão, né? Vocês já leram o livro Paulo e Estevão? Logo no iniciozinho do livro, é uma família extremamente articulada. A família é totalmente equilibrada, religiosa, passando princípios, pessoas do bem, tá? É o Josedebe, né? que é o pai, mais o Gesiel e mais a Abigail, os filhos, né? Aí o Josedebe, o pai, é tanta injustiça, perdeu a cabeça. Então, a gente tem que olhar esse tipo de situação percebendo assim, tratando do assunto como a tese do assunto é, não tem o direito de dispor da vida. Agora, isso não nos dá o direito de questionar, porque nós não conhecemos a vida do outro. Então a gente não conhece a vida do outro. Então, a primeira coisa é, não tem julgamento a respeito do assunto. Não julgue. Não julgue. Entende? Ah, mas ele fez errado. Não julgue. Né? Não nos cabe julgamento. É difícil, às vezes, a gente dar um exemplo para tratar dessa situação, né? Mas a gente conseguir separar o ato do auxílio. Separar o que foi feito do que vai ser auxiliado, tá? Se você vai auxiliar uma pessoa que está com a perna quebrada, vamos supor, né? O que aconteceu? Ah, eu estou com a perna quebrada. Tá, então vamos resolver o problema da sua perna. Agora, se ele quebrou a perna pulando, né, para escapar de um acidente, se ele quebrou a perna pulando o muro, né, da casa do vizinho, se ele quebrou a perna escorregando dentro de casa, não interessa o que aconteceu. Não nos cabe esse julgamento. Não julgueis. A orientação evangélica é muito clara nesse aspecto. Agora, olhando antes do acontecimento, aí nós vamos sempre chegar para a pessoa e dizer, olha,
lembra que você não tem o direito de dispor da vida. Por quê? Porque a vida nos é dada com objetivos a nós cumprirmos. Quando a gente chega lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, a questão é muito clara para a gente, dizendo para a gente assim, que nós temos duas grandes coisas para fazer quando encarnados. Primeiro, progredir. E segundo, cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Isso é espetacular, porque quando se diz que cada um de nós tem uma parte que nos cabe, isso fica fácil para a gente compreender por que nós não conseguimos fazer todas as coisas sozinhos. Por que eu nunca sei tudo, né? Eu sei muita coisa, legal. Você sabe cozinhar? Não. Você sabe costurar? Não. Você sabe fazer não sei o quê? Não. Sabe fazer não sei o que lá? Não. Por que você não sabe? Porque essas são atribuições de outras pessoas. E aí você consegue perceber que cada pessoa dentro da natureza tem uma função. E a função de cada pessoa não é, né, uma pessoa, acreditem, não tem maior importância do que a outra. Isso é uma coisa que é ensinada muitas das vezes para a gente, mas é ensinado de maneira equivocada. Às vezes a gente pergunta também em estudo, né, quem que vale mais? Um médico ou um lixeiro? Quem vale mais? Um médico ou um lixeiro? É que eu não estou conseguindo ouvir o que vocês falaram. Cada um tem a sua função, exatamente. Tá? Não tem, mas normalmente falando, às vezes a pessoa pensa assim, mas o médico vale mais. Aí eu pergunto, por que ele vale mais? Porque ele está cuidando de uma vida. Então, se for por esse argumento, o motorista do ônibus que cuida de 70 vidas, o motorista do trem da central que cuida de 5.000 vidas, né? Então, na realidade, cada um tem a sua responsabilidade. Essa que é a questão. É como se nós fôssemos peças de uma bicicleta. Qual é a peça mais importante da bicicleta? A pessoa é a mais importante? Se tiver só você, se não tiver o pedal, o que adiantou? É o conjunto. Entendeu? Não existe nenhuma peça que seja mais importante na bicicleta. Todas têm importância. Desde aquela válvulazinha que fica dentro do birro, que faz com que não saia o ar de dentro do birro, né? Desde aquela válvulazinha, pneu, câmara, tudo, toda a bicicleta e a pessoa são necessários. Tudo é necessário. Então, a Federação Espírita Brasileira, entendendo claramente a situação que está em torno do suicídio, dá essa orientação para a gente. 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Como é que a gente vai prevenir o suicídio? O que a gente precisa fazer para prevenir o suicídio? Estão percebendo? A gente tem um estudo, desgosto da vida e suicídio. Eu posso falar a notícia ruim, mas eu posso também falar o que eu posso fazer para que a notícia não fique ruim. Mudar a ótica do trabalho. Mudar a ótica do trabalho. Eu estava vendo uma palestra daquele companheiro, daqui a pouco a gente vai ter uma imagem dele aqui, Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, ele diz em determinado momento, numa palestra que ele estava fazendo, uma coisa espetacular, né? Aí ele pegou, estava conversando assim, vamos nos despedir, né? Vamos nos despedir, vamos nos despedir. Aí existe uma tendência de muitas pessoas na hora de se despedirem e dizer assim, muita paz, né? Já ouviram falar assim? Muita paz para você, muita paz, né? Aí diz que ele foi falando esse negócio pro Chico, né? Aí o Chico falou assim, e para você eu queria tirar o Z. Muita paz, muita paz. Aí falou assim, para você eu queria tirar o Z, muita pá, para que você receba muita pá, né? Muita pá, o que é muita pá? Muito trabalho, tá? Agora o detalhe, Jerônimo Mendonça,
tetraplégico e cego. Tá? E o Chico vira para ele e fala isso. Por quê? É a bendita oportunidade do trabalho. Todas as pessoas que conseguirem olhar para fora, ao invés de olharem para dentro, não vão cometer suicídio. É muito simples, é a coisa mais simples. Entende? Faz assim, né? Aqui no nosso caso, eu sou ruim de localização. Onde é que é aquela instituição? É aqui na Diagonal? É aqui, na Diagonal? Então faz isso, não precisa muita coisa, entendeu? Ah, a vida tá horrível. Ah, tá horrível? Então, vem cá, dá uma mãozinha aqui, vem cá, vamos aqui assim, vamos visitar um lugar, entendeu? Vai lá, dá uma chegadinha lá no Grafeguinle. Dá uma chegadinha lá naquele que tem ali na Visconde Santa Isabel, no Inca da Visconde Santa Isabel. Não é no Inca daquele lá da Cruz Vermelha, não. Aquele da Cruz Vermelha é caótico. Vai ali na Visconde Isabel, que são os casos terminais. Entendeu? Vai olhar a dor do próximo para poder enxergar a sua própria dor. Ah, mas a minha dor está igual ao do próximo. Então, age igual ao próximo. Com esperança, com força, com vontade, com galhardia, com coragem. Entende? Vamos olhar diferente. É isso que ele estava conversando a respeito do assunto. Então, nós precisamos, de alguma maneira, seguir, por exemplo, o que Allan Kardec fala lá na viagem, naquele belíssimo livro, Viagem Espírita, 1862 e outras viagens. Lá no livro ele diz assim, olha que lindo, coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-los, talvez, no limiar do crime. Entenderam? Tem que ser ativo. A gente tem que ser ativo. Nós já tivemos... Ricardo, está gravando? A gente... tá uma tosse charmosa, né? Imagino. Eu queria saber, por questões até de a gente, como que a gente vai abordar determinados assuntos, porque quando a gente está percebendo a psicosfera de um ambiente, a gente às vezes se sente seguro de falar determinadas coisas, mas quando está gravando, a gente não sabe quem é que vai ouvir, em que instância que vai ouvir. Então a gente tem que tratar de um assunto dessa gravidade com um pouquinho mais de tato. No caso específico, eu me lembro de uma situação que uma companheira estava desesperada, tá? Totalmente desesperada, efetivamente, tá? Imaginem uma pessoa que chegue para você e te diga assim, não vale a pena viver, tá? E aí quando a gente chega para ela e pergunta para ela por que não vale a pena viver, ela diz assim, porque o meu namorado terminou comigo. Qual é a nossa reação diante de uma frase como essa? Compreendem? O que a gente precisa perceber, tá? Vamos mudar a frase, vamos colocar agora numa outra dinâmica. Imaginem uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, que tenha a sua chupeta. Aí você vai lá e arranca a chupeta dela. Qual é a reação dela? Vai chorar. Não apenas vai chorar, como o mundo vai acabar. Para ela, aquilo ali para ela é de uma importância, entende? Essa que é a grande questão que a gente tem que perceber. Da mesma maneira como nós não temos o direito de julgar a importância da chupeta para aquela criança, porque a gente não sabe qual é a importância. A gente não consegue. Para a gente só a chupeta. Entendeu? A reação normal, que muitas das vezes eu já vi isso, já fizemos esse estudo em outros lugares, quando nós trouxemos esse assunto da companheira que estava sofrendo porque tinha terminado com o namorado, teve uma companheira numa vez que virou para mim e falou assim, eu, hein? Fez assim mesmo, eu, hein? Ela não aprendeu que a fila anda?
Aí nós tivemos oportunidade de chegar para ela e conversar com ela, dizendo para ela, infelizmente, né, claro que numa conversa descontraída, estamos aqui todos conversando, estamos batendo papo, puxa vida, terminou, minha namorada terminou comigo, né? E aí, o que você vai fazer? Sei lá, cara, tô pensando em arrumar outra. É isso mesmo, a fila anda, entendeu? Aí não tem problema. Mas para aquela garota que estava simplesmente emburacada por questão sentimental, nós não temos o direito de minimizar a dor que ela estava sentindo. Entende? A gente tem que perceber que a dor que ela estava sentindo era a maior dor que ela estava sentindo. Que não tem nada a ver com a dor máxima que a gente pode sentir. É a mesma coisa no que diz respeito à dor, né? Um homem, vou falar aqui com as mulheres vão entender totalmente. Uma mulher tem uma cólica menstrual, o homem não sabe o que é dor de cólica menstrual. Então, às vezes, o homem chega e fala assim, isso é uma cólica só. Você está só com TPM. Meu filho, vá ter, não a tamanho da cólica, que eu acho que o homem vai morrer se tiver uma cólica menstrual, né? Então, seria uma covardia, né? Não, vamos respeitar a nossa capacidade, né, de sentir dor, né? Mas um milésimo de uma cólica menstrual, aí o homem já ia estar lá nocauteado. Meu Deus. Não, entendeu? Vamos respeitar a dor do próximo, vamos respeitar a dificuldade do próximo. É preciso ter essa visão. É preciso enxergar que se alguém está em condições de estar em situação de nos pedir ajuda, se alguém está em situação que às vezes nem sequer está conseguindo pedir ajuda, a nossa função não é questionar se a ajuda era necessária ou não é necessária, se a dor dela é pequena ou não é pequena. Não tem que julgar, tem que ir lá ajudar, tem que ir lá consolar, tem que ir lá conversar com a pessoa. É isso que a gente tem que tentar fazer. É isso que é o fundamental. Lembrar a função do Evangelho. Lembrar a função da doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita é o Consolador prometido. Nós vamos chegar para a pessoa e apontar para ela e dizer para ela assim, presta atenção, desenvolve dentro de você a certeza de que você não está sozinha. Oferece a mão, oferece ajuda para a pessoa. Estende a mão na direção da pessoa. Não deixa a pessoa se sentir sozinha, né? Mas aí o que eu vou fazer? Vou ter que pagiar a pessoa? Se tiver que pagiar a pessoa, pagia a pessoa. Não deixa a pessoa sozinha naquele momento de extrema dor, de extremo problema. Não deixa. Com toda certeza a gente vai angariar, vai conseguir juntar uma pessoa, um amigo para todas as vidas, em cima do que a gente está fazendo naquele momento. Então, chegou até nós com o sofrimento, diga para a pessoa, se o sofrimento está realmente muito baixo, eleve os seus pensamentos. Olha que beleza o livro espírita. Olha que beleza o livro espírita. Entende? Leia uma página de esperança, né? Faça, né? Leva a pessoa ao centro espírita, leva a pessoa para assistir uma palestra, leva a pessoa para tomar um passe. Mas eu sou católico. Não tem problema, vamos lá de qualquer maneira, você vai ouvir, né? Nós estamos aqui conversando, né? O que a gente está conversando? Se tiver um evangélico ouvindo aqui, não tem problema nenhum no que está ouvindo. Não tem problema nenhum. Vai ouvir e vão conseguir perceber, muito pelo contrário, vão conseguir perceber que a questão da consolação que Jesus ensinou para a gente, ela é muito maior do que uma questão religiosa. É uma questão de recomendação para um dar a mão ao outro, de um ajudar o outro, de um deixar o outro na melhor condição possível, de entender que a gente tem, e olha que eu estou falando isso assim, no sentido da gente começar, desde já, a nós começarmos a ter esse olhar para a relação ao sofrimento da outra pessoa. Observa teu irmão, observa teu amigo. Ele está muito isolado. Dá uma olhada ao que está acontecendo. Dá uma olhada ao que está acontecendo. É preciso estar atento para pedidos de ajuda ou sinais de sofrimento que muitas vezes passam de ser percebidos.
A gente tem que estar ligado, sabe? Tem que estar ligado. Ah, eu não sei se a vida vale a pena. Opa! Por que você está falando isso, fulano? Que história é essa? Não pensa assim, não. Entende? Está difícil? Está difícil. A gente sabe que está difícil. Mas vamos em frente, não para. Não para. Ensina sobre a bem-aventurança para o companheiro. Conversa com o companheiro. Não deixa o companheiro sem a atenção. E aí, a responsabilidade disso, mas isso aí está acima da minha possibilidade. Eu acho que eu não dou conta disso. Então, chama alguém para ajudar. Mas não deixe de ajudar. Não deixe. Nós não podemos deixar de ajudar e não podemos deixar de prestar atenção nessa situação. Por exemplo, atitudes que a gente tem que ter e expressões que a gente vai perceber em cima dos trabalhos, né? Como é que são os trabalhos que a gente vai observar, né, dentro dessas atitudes. Por exemplo, ouvir. Tá? É só ouvir? Não, não é só ouvir. Eu tenho que ter ouvido e tenho que ter disponibilidade total. Mas a doutrina espírita não tem disponibilidade total, a gente sabe disso, né? A gente não tem centro espírita que funcione 24 horas por dia. Não tem. Então daqui a pouco a gente vai ter que ver que a gente vai ter que reunir forças em outros lugares também. Tá? Aceitar, valorizar a pessoa, né? Aceitar no que aspecto? Você tem que ter esse sentimento, está muito ligado ao item seguinte também, de respeito, né? Você tem que ter esse sentimento de que cada um é cada um. Você não sabe o que a pessoa está passando, você tem que aceitar a situação que ela está vivendo, de acordo com como ela está descrevendo a situação dela. Isso aqui também é muito interessante a gente ver, tá? Porque a gente às vezes assim, de maneira de estudo, a gente chega para as pessoas, né? Tem assim uma coisa com um papel com duas faces, né? Numa face tem o desenho do Eurípides, na outra face não tem nada. Então a gente chega para uma pessoa, para o pessoal que está à direita do salão, não está vendo a foto do Eurípides. Para o pessoal que está à esquerda do salão, vai ver a foto do Eurípides. Então, quem é que está falando a verdade? Quem diz que não tem a foto de Eurípides ou quem diz que tem a foto de Eurípides? Quem está dizendo a verdade? Os dois estão dizendo a verdade, cada um segundo a sua própria ótica. Então é isso que a gente precisa fazer, a gente tem que aceitar a ótica da pessoa, tem que valorizar a pessoa, valorizar a opinião da pessoa, valorizar o ponto de vista da pessoa. Respeitar, usar a medida do outro. Mas eu perdi um namorado. Poxa, realmente esse problema para você é muito sério. Entendeu? Valorizar o problema que ele tem. E não minimizar. Se você vai lá e diz, isso aí isso é fácil, pronto, acabou. Você, muito pelo contrário, ao invés de abrir as portas, ao invés de amparar, ao invés de consolar, você está fazendo justamente o oposto, fechando as portas para aquela pessoa que está passando por uma dificuldade no momento. Dar valor aos sentimentos dela, né? Confiar, clima livre de ameaças, né? Não faça isso de maneira nenhuma, porque senão não sei o que lá. Não faça isso. Não é através de uma ameaça que a pessoa vai deixar de fazer uma coisa ou não vai fazer outra coisa. Tem que ser na base da consciência, tem que ser na base da confiança, tem que ser na base da esclarecimento, da calma para a pessoa, da tranquilidade para a pessoa, né? Da oportunidade. Precisa de ajuda, liga para mim. Mas se for de madrugada, liga para mim. Entendeu? Mas aqui na casa espírita a gente não pode fazer isso. Isso também é verdade. Muitas das vezes na casa espírita não pode fazer isso. Graças a Deus, existem grupos que podem. Tá? Graças a Deus existe. Né? Aquilo ali é centro de valorização da vida. Muitas das vezes eles colocam como vai você. Tá? Para quê? Mudar a maneira de trabalhar. Não é incomum a gente encontrar companheiros espíritas trabalhando no CVV. Não é incomum, tá? Muito pelo contrário. Atualmente, a gente vê assim com uma frequência muito grande companheiros espíritas trabalhando no CVV. Agora, quando eles trabalham no CVV, eles não falam de religião. Entende?
Porque também, quando a gente está na rua, quando a gente vê uma pessoa que está cometendo suicídio, a gente não sabe qual é a situação dela. Não existe espaço para você chegar e querer trazer qualquer argumentação religiosa. Não tem como. Entende? O melhor é até não entrar nessa linha. Melhor é não entrar nessa linha. Porque a idade é a pessoa ser, né, é um ateu, materialista, que acredita que morreu, acabou. Aí pronto. Então você está numa linha muito perigosa. Então a melhor coisa é não entra nessa linha. Conversa de outra maneira, vamos valorizar, vamos em frente, não sei o quê, vamos, né, dar outra forma de tratar o assunto. É isso que a gente vai procurar fazer diante dessa dificuldade. Respeitar, por exemplo, a questão que acontece muitas das vezes dentro das famílias. Para as famílias e para todos os envolvidos no assunto, às vezes o peso é como se fosse assim, né? É como se a pessoa tivesse com uma tonelada em cima da cabeça dela. Sabe? Não há guarda-chuva que resolva, não. Tá? Não há guarda-chuva que resolva, não. Tem que realmente conversar, tem que dar amparo, tem que tirar esse sentimento de culpa dos familiares, porque muitas das vezes o familiar se sente culpado. Por quê? Porque quando o familiar olha que aquilo aconteceu, ele fala assim, por que eu não vi que aquilo ia acontecer? E na verdade, às vezes a pessoa não vê porque ela não tem treinamento, porque ela não tem, né, ouvido de ouvir, não teve maturidade, não tem, ou seja, são milhões de razões, né, que também não tem como nem a gente pensar. Mas o importante é a pessoa perceber que não vai adiantar também ela se sentir culpada. É isso que é o interessante dela perceber. Lá na questão 957 do Livro dos Espíritos, ele coloca assim para a gente: está reservado ao Espiritismo, pelo exemplo daqueles que sucumbiram, que o suicídio não é só uma falta, como uma infração a uma lei moral, consideração de pouca importância para certos indivíduos, mas um ato estúpido, visto que com ele nada se ganha. Tá? Então é isso que a gente tem que transmitir. Isso a gente pode transmitir. Ó, ninguém vai ganhar absolutamente nada cometendo esse ato. Nada. Não se ganha nada cometendo esse ato. Ou seja, dentro do possível, nós chegarmos para aquelas pessoas que estão com esse tipo de problema e falarmos para ela: esperança sempre. Não, né? Mas aqui tem uma diferença muito grande, que tem muita gente que quando usa a palavra esperança, fica esperando, né? Usa a palavra de esperança no sentido de, né? É assim mesmo, né? Vou esperar, e a pessoa fica meio, né, letárgica, né? Não é dessa maneira, não. É esperança com ação, né? É esperança com modificação do estado de pensar, modificação da maneira de agir, modificação da maneira de enxergar as pessoas e as coisas que estão à sua volta, né? Isso é muito importante também. A gente vê que a gente entender de alguma maneira que nós temos uma caminhada a percorrer. Nós temos uma caminhada a percorrer. Tem que tentar entender isso. Para nós espíritas, fica sempre um pouco mais fácil, porque nós sempre vamos lembrar da luz. Jesus dizendo para a gente: eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir jamais andará em trevas. Então né, para o nosso caso, espíritas, uma vez a gente tendo noção que a pessoa é espírita, se ela chegou na casa espírita pedindo ajuda, aí nós vamos poder trazer essa abordagem dessa maneira. Aí nós vamos recolher esse conteúdo da doutrina espírita para auxiliar a pessoa. Aí vamos poder chegar para ela e dizer: nunca desista por causa da tempestade. Lembre-se que depois dela sempre virá o sol. Sempre virá o sol. A gente às vezes de brincadeira fala com as pessoas assim: e aí, como é que está o tempo aí hoje? Aí fala: ah, vai chover. Aí fala: vai chover? Aí fala: vai chover. Não sei se vai chover hoje, amanhã, ou daqui a uma semana, ou 2 semanas, ou 3 semanas. Um dia vai chover. E o sol é a mesma coisa. Entende? Tá chovendo. Tá chovendo. E aí, como é que está o tempo? Está chovendo, mas eu garanto a você que vai fazer sol. Quando é que vai fazer sol? Não sei. Se vai ser hoje, amanhã ou depois, um dia vai fazer sol.
Agora, olhando aqui, tá, né? Realmente está ameaçando chuva, né? Agora há pouco deve ter um vento esquisito. Mas como é que vai estar amanhã ou depois? Eu não sei. Mas uma hora eu sei que vai fazer sol. E é essa a mensagem que a gente vai passar para a pessoa, abrindo sempre a ela a porta para um futuro. Por quê? Porque, no caso nosso espírita, podemos chegar para a pessoa e dizer que Jesus ensinou para a gente que a gente precisa ter fé, porque a fé remove montanhas. E também ensinou para a gente que nós devemos ter vida, mas não apenas dever ter vida, devemos ter vida em abundância. Então o que a gente precisa fazer? Né? Olha o que a gente precisa fazer. Alguém está conseguindo perceber o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? Qual é o ensinamento evangélico que está nessa imagem? Alguém lembra? Às vezes é difícil de lembrar, né? Aqui, aonde está construída a casa? Sobre a pedra, né? Nós vamos construir a nossa casa, né, em cima de uma rocha. Não vamos deixar nossas casas. Qual é a casa? Que casa é essa daqui? Que casa é essa daqui? É o centro espírita? É o centro espírita. É a minha residência? É a minha residência. Mas é também, e aqui nesse assunto principalmente, a nossa casa mental. Construir a casa mental em cima da rocha. A casa mental sobre a rocha, ela é uma coisa espetacular. Claro que o assunto era bem mais simples, né, mais tranquilo. Mas eu me lembro uma vez de uma entrevista, né, de um repórter desse em televisão. O camarada estava falando de uma rua que tinha muito assalto, né? Aí ele falando muito assalto, furto, né? Furto é quando não tem presença da pessoa, é isso? Ou tem presença? Bom, roubo, não sei o que de carro, né? Coisas de dentro do carro, né? As pessoas paravam o carro, aí a pessoa ia lá e roubava as coisas que estavam dentro do carro. Aí, o nome técnico, eu não sei qual é o nome técnico. Aí o repórter está falando isso, né? Está ali falando com maior tranquilidade, falando a respeito do assunto. E daqui a pouco ele fala assim: "Ih, gente, olha lá que espetacular", né? Olha o repórter, né? "Olha que espetacular. Acabamos de ver um carro sendo roubado." E aí, o repórter, né? Aí foi correndo na direção do carro e chegou o dono do carro. "O carro é seu?" O carro é meu." "E você está percebendo alguma coisa?" Quebrou o vidro, roubou o toca-fita, tinha um negócio aqui em cima, um pacote aqui em cima com um livro, levou o livro. "E agora, como é que você se sente?" Eu falei: "Eu me sinto normal." "Ué, como você se sente normal?" "Eu sou espírita, não ligo para essas coisas de matéria, não." O repórter, eu vou dizer uma coisa para vocês: se tivesse um buraco para ele se enfiar, ele se enfiava naquele buraco, porque não tinha como, entende? Então, isso é fantástico, porque a doutrina espírita, ela dá a gente essa força para lidar com os problemas, sabe? A pessoa está com um problema, a gente vê pessoas com problemas do tamanho do mundo. Me lembro de um companheiro que no final da vida ficou cego, teve diabetes, ficou cego, e ele, espírita, era presidente de um centro espírita. Eu não vou aqui falar o nome dele porque não tem necessidade, mas nesse momento eu estou pensando nele aqui, já foi embora, já com muito carinho, né, todo respeito. Mas aí esse companheiro, né, aí ele, todo dia de trabalho, continuava indo ao centro espírita. Como é que ele ia ao centro espírita? Né? Ele não usava bengala. Ele calculou quantos passos demorava para chegar até o lugar onde ele pegava o táxi. Então ele pegava, parava e ficava fazendo assim, até parar algum táxi. Aí o táxi parava, né? Aí percebia que ele não estava enxergando. Aí eu julgava ele entrar, ele entrava no táxi, ia até o determinado lugar. Quando ele parava no determinado lugar, ele virava e falava assim: "Meu amigo, o senhor faz a gentileza para mim? Quanto que deu a corrida?" Pegava assim o dinheiro, um molho de dinheiro assim na mão. Aí falava assim: "Quanto que deu a corrida?" "Tantos reais." "Eu não sei quanto que tem aqui não. O senhor vê se dá para pagar a corrida e o senhor faz o troco para mim?" Entregava o dinheiro todo na mão dele. Entenderam? Então, olhem a maneira como a pessoa lida com a dificuldade. É isso que a gente tem que perceber. A força que a pessoa ganha
para lidar com a dificuldade. É isso que a gente vai, de alguma maneira, passar para a pessoa, que quanto mais ela tiver aparelhada, e aí o livro espírita, que coisa maravilhosa. Pega uma biografia de um Chico Xavier para ler. Pega uma biografia de um Jerônimo Mendonça. Pega uma biografia de um Francisco de Assis. Pega a minha biografia do Francisco de Assis para ver. E aí a pessoa pega, se olhar só essas 3, não precisa nem mais nada não. Se olhar só essas 3 aqui, nada mais é problema na vida da pessoa. Caiu um meteoro em cima da minha casa. E aí qual o problema? Nenhum. Vou embora, vou em frente, vou tocar a vida que está tudo tranquilo. Nada é problema mais. Essa que é a grande realidade. Na 944, o Livro dos Espíritos pergunta assim: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E a resposta é não. A resposta é não. O homem não tem. Vamos prestar atenção o que os espíritos estão respondendo, tá? Porque se a gente for considerar a lei de liberdade, o homem tem direito? Tem. Mas tem que entender a segunda parte da resposta, tá? Então ele diz: não, somente Deus tem direito de dispor da nossa vida. O suicídio voluntário é uma transgressão a essa lei. É isso que a gente tem que ficar com isso. Isso tem que estar assim dentro do nosso coração, com muita tranquilidade, entendeu? Quem é que dá a vida? Deus. Quem tira a vida? Deus. Simples assim. Se a gente conseguir entender essa tese, se a gente conseguir entender essa definição, tudo fica mais fácil. Que aí nesse momento vai embora, da mesma maneira como vai embora suicídio, vai embora aborto, vai embora assassinato, vai embora pena de morte, vai embora tudo que você imaginar, eutanásia, entendeu? Todos os desrespeitos à vida vão embora pela mesma expressão, pela mesma definição que o Livro dos Espíritos mostra para a gente. Agora, para isso, é preciso que a gente consiga perceber aqueles que estão gritando à nossa volta. É preciso. Porque se aquela pessoa está gritando na nossa volta em silêncio, né? Ela está em silêncio, mas está gritando, pedindo socorro, pedindo: ai, pelo amor de Deus, ei, pelo amor de Deus, que bom que você chegou para me socorrer, entendeu? Aí você pega a cena daquela pessoa está falando assim com você, mas ela está em silêncio, tá? Aí você pega, estou te cumprimentando também. Aí a pessoa pega, né? Ela enxerga a dor do outro, enxerga a necessidade do outro, e aí a gente vai na direção do outro para poder ser veículo de ajuda, veículo de caridade, veículo de mão, veículo de tudo que for necessário para auxiliar aquela pessoa que está sofrendo. Ele ainda lembra para a gente que o suicídio é sempre voluntário. Eu tô valendo pelo aquele ali, ó. Falta um minutinho, tá? Tá certo? Posso ainda? Opa, brincar. O suicídio é sempre voluntário, e aí ele diz assim: o louco que se mata não sabe o que faz. Deu um probleminha no arquivo do Data Show. Aqui no caso, não faz nenhuma falta a imagem, porque eu só tinha colocado uma imagem de uma companheira que estava aparecendo que não sabia o que fazia, tá? Então a imagem aqui é totalmente dispensável. E a gente poder lembrar que tem pessoas que não estão com sã consciência. E se a pessoa não tem sã consciência, é claro que o que ela faz não tem o peso da coisa que é feita por aquele que tem consciência, tá? Então que a gente tenha esse olho de ver, que a gente tenha ouvidos de ouvir, que a gente tenha a atenção necessária e que a gente use essa bendita doutrina espírita para auxiliar a gente na direção de todos aqueles que estão sofrendo ao nosso lado, tá? Que Deus nos abençoe, graças a Deus. Nesta jornada, pelos caminhos da luz, querido Eurípides, apóstolo